Fala, meu povo, vamos para mais um vídeo. Vamos falar agora sobre medo. O medo tem paralisado e tem bloqueado muitas pessoas, principalmente nesses últimos tempos em que temos vivido. Medo de tantas coisas que acaba sendo generalizado em todas as áreas das nossas vidas. Vejam, existem pessoas que têm medo de tantas coisas que, na verdade, nem existem. Mas o medo é natural. O medo, ele é despertado, ele é acionado pela nossa consciência em momentos de perigo. O medo é para ser usado, na verdade, para nos proteger do perigo. Medo de cair de um lugar, medo de bater o carro, medo de atropelar alguém, medo de coisas que podem trazer danos físicos para você. Então, o medo, ele não é ruim, ele é natural, mas se ele passar disso, ele se torna prejudicial. Porque aí ele começa a te impedir de alcançar, te impedir de fazer algo, te impedir de começar alguma coisa. E nesse momento, o medo começa a te atrapalhar ou te prejudicar de tal forma que você deixa de viver a vida que você deveria estar vivendo. O medo impede pessoas de começar algo que daria certo. O medo impede as pessoas de falar com pessoas, de se relacionar. Medo de não ser aceito, medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser amado, medo de não ser amado completamente como gostaria, por exemplo. O medo ele tem tantas nuances, tantas alternativas, tantas opções que chega a ser absurdas. Pessoas que têm medo de perder o relacionamento, pessoas que têm medo de perder seus filhos porque ouviu uma reportagem a respeito de pessoas que perderam. Então o medo ele começa a entrar na sua vida de uma forma é, tão prejudicial que vai impedindo você de crescer em todas as áreas da sua vida. Mas hoje eu quero te ajudar trazendo uma tranquilidade para você. Como é que eu tiro o medo? Em alguns casos, é necessário sim buscar ajuda profissional. Um psicólogo, terapeuta, quem sabe um psiquiatra, talvez um médico que você possa consultar e pedir ajuda se tiver no nível ou em um grau muito elevado. Se não, tenha coragem. O remédio é a coragem. Quando você tem coragem de enfrentar os seus medos, você avança além daquilo que você esperava ou imaginava. Você vai em lugares que você nem acreditava. Tem medo? Enfrente seus medos. Vá para cima deles. O medo precisa ter medo de você. Eu digo isso sempre para o meu filho. Pai, eu estou com medo de alguma coisa. O medo precisa ter medo de você. Porque você vai para cima dele. Porque ele só existe aqui, ó, na sua cabeça. Ele não é físico. Quando o medo invade e te impede de fazer algo, te impede de ir a algum lugar, te impede de conquistar alguma coisa, vá para cima dele com coragem. Como que eu crio essas habilidades, essas armas através de coragem? Para que eu tenha coragem, eu preciso conhecer o meu medo. Eu tenho medo de começar um negócio, eu preciso estudar, pesquisar sobre ele, como é que eu vou fazer? E dê os primeiros passos. Eu tenho medo de falar sobre um novo projeto no meu trabalho. Comece, discurse, fale para alguém, fale para um supervisor, coordenador, busque alguém da sua liderança e fale, olha, eu pensei em tal coisa, isso já está sendo aplicado, eu posso iniciar esse projeto, a gente pode conversar, comece, não tenha medo de falar. Existem muitos projetos que estão sendo enterrados porque nunca foram nem comentados, nunca foram nem abordados. Não deixe o medo te paralisar em nada. O medo vai te impedir. Augusto Cury fala, o escritor Augusto Cury fala que o medo que as pessoas tiveram na sua infância pode impedir em até 50% a capacidade delas. Imagine você estar paralisado por um medo que você teve na infância e até hoje você carrega esse medo. Ele pode te impedir de alcançar, por exemplo, muitas coisas. Pode te atrapalhar no seu crescimento. Muitas vezes você pode ser intelectualmente muito bem sabe, conhecedor de tantas coisas, ter um intelecto avançado, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa bacana, uma pessoa que se relaciona bem, mas viver completamente ou constantemente fracassando, tendo problemas por conta do medo, porque tem medo de avançar, medo de seguir, medo de enfrentar, enfrente os seus medos.
Não deixe que nada te paralise. E para concluir, tem uma frase de Henry Ford que ele fala assim: existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Olha que forte isso. As pessoas têm tanto medo que existem mais pessoas desistindo de começar do que pessoas que começaram e não deram certo. Um dos maiores medos é: se eu fizer, será que vai dar certo? E se eu fizer e não der certo? Se você fizer e não der certo, você pelo menos tentou. Porque a resposta do não você já tem agora. Você já vive o seu não. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se vai dar certo. E se eu fizer e não conseguir? O não você já tem. Tente sim. Recomece, abandone o seu medo e vá para cima. Enfrente-o, tenha coragem, conheça quais são os seus medos, enfrente eles e comece a crescer como você nunca antes cresceu. Um grande abraço e eu espero que você vença de forma espetacular esses seus medos. E você vai perceber que quando passar por eles, tem muitas oportunidades te aguardando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até já!